O plenário do Supremo Tribunal Federal deve votar nesta tarde um caso relacionado à cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias dos Correios no estado de Pernambuco. No recurso, os ministros vão julgar a incidência do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, na prestação de serviços do transporte de encomendas pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A empresa é contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, que entendeu que a recorrente fica sujeita ao pagamento do ICMS sobre o transporte de mercadorias. Para os Correios, o estado de Pernambuco ofende o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, que prevê situações em que não há cobrança de impostos entre União, estados, o Distrito Federal e também os municípios. Já para o estado de Pernambuco, o transporte não faz parte do serviço postal e, por isso, o ICMS deve ser cobrado. O caso é de relatoria do ministro Dias Toffoli. Vários estados participam do processo como amigos da corte, assim como a Abrasf, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras e a Associação dos Profissionais dos Correios. A Procuradoria-Geral da República é contra o recurso. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Há quase um mês, o Supremo julgou um caso referente à imunidade tributária dos Correios. São casos completamente diferentes? Tem alguma similaridade? O interessante é que, recorrentemente, o Supremo acaba julgando questões tributárias envolvendo a empresa de Correios e Telégrafos. E como você bem lembrou, há mais ou menos um mês atrás, há quase um mês atrás, o Supremo teve a oportunidade de se debruçar sobre uma outra questão, num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que tratou da imunidade no que diz respeito ao IPTU, envolvendo aí os imóveis dos Correios. Em uma outra situação, houve também a possibilidade de julgar um recurso em que se discutia a cobrança de um outro imposto, que é o Imposto sobre Serviços, o ISS. Nesses dois casos, Rafaela, que eu acabei de mencionar, nós tivemos decisões favoráveis à empresa de Correios e Telégrafos. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesses dois casos que foram analisados, e aí a gente vê, dentre essa trajetória de processos que o Supremo tem analisado, os Correios, eles têm, na verdade, conseguido o reconhecimento dessa imunidade tributária que está prevista na Constituição Federal para os entes da administração pública, em União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora, Gisele, de que forma essa imunidade tributária prevista na Constituição Federal pode atingir a ST? Bom, o interessante é que a Constituição Federal, ela tratou dessa questão da imunidade tributária, que nada mais é do que uma blindagem constitucional, ou seja, em determinadas situações, os entes políticos, eles não podem instituir os impostos. E a Constituição Federal estabeleceu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão instituir impostos uns dos outros em relação à renda, patrimônio e serviços. E tem ali uma ressalva também na Constituição Federal, dizendo que essa imunidade, ela alcança as autarquias e as fundações públicas. E qual a alegação dos estados, então? Os estados entendem que a empresa de Correios e Telégrafos, ela presta uma atividade econômica. Eu teria dois momentos. Um momento de prestação de serviço, que seria o serviço postal, um serviço público em regime de monopólio, e aí, em relação a isso, eles não questionam a questão da imunidade, mas quando se trata de atividades que não têm nenhuma vinculação com o serviço postal, eles não teriam, então, direito, a empresa de Correios e Telégrafos não teriam nenhum direito a ser beneficiada pela imunidade, porque teria que ter um tratamento próprio de uma entidade privada. Ok, Gisele, também está na pauta do plenário de hoje um recurso extraordinário contra uma lei municipal de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, que proíbe o nepotismo. O recurso do Procurador-Geral do Rio Grande do Sul pede a reforma da decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que declarou inconstitucional a Lei Municipal número 2040 de 1990 por vício de iniciativa. A lei proíbe a contratação de parentes de primeiro e segundo graus do prefeito e também do vice-prefeito da cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, sem a prestação de concurso público. O Estado argumenta que a decisão vai contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal e que o nepotismo viola a Constituição Federal. A questão teve repercussão geral reconhecida. O caso é de relatoria da ministra Carmen Lúcia e a Procuradoria-Geral da República é contra o recurso.
Gisele, normalmente a gente vê o Supremo Tribunal Federal julgar ações diretas de inconstitucionalidade. Neste caso, a ADI foi julgada pelo tribunal local? Como é que isso ocorre? É isso mesmo. Isso acontece no controle de constitucionalidade de leis municipais. A competência do Supremo, Rafaela, ela existe para julgar ações diretas de inconstitucionalidade quando eu tenho uma lei federal ou uma lei estadual que está em confronto com a Constituição Federal. A competência dos tribunais de justiça, ela existe quando eu estou diante de uma lei municipal ou uma lei estadual que está em confronto com a Constituição do Estado. Então, os tribunais de justiça, eles podem sim julgar ações diretas de inconstitucionalidade e eles vão ter como parâmetro a Constituição Estadual e não a Constituição Federal. Então, a competência realmente é do TJ local para fazer esse controle de constitucionalidade das leis municipais. Então, nesse caso, uma lei municipal foi questionada e foi questionada tendo como base o que a Constituição Estadual estabelecia. E por que isso veio parar aqui no Supremo? Veio parar porque houve uma declaração. Nesse caso, ela foi julgada procedente e quando eu tenho uma decisão de procedência ou improcedência numa ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça, cabe a apresentação de um recurso, que é o recurso extraordinário, também competência do Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, nós tivemos a interposição de um recurso extraordinário, em que se questiona agora a constitucionalidade dessa decisão do Tribunal de Justiça, porque eles entendem que ela merece ser reformada. O recorrente entende que ela deve, que na verdade essa ação direta de inconstitucionalidade, ela deveria ter sido julgada improcedente. Agora, Gisele, este recurso em questão trata do nepotismo e o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante exatamente sobre esta matéria, o nepotismo, o que ela diz? Tem uma súmula, é a súmula número 13. Essa súmula, inclusive, ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, a administração pública direta, indireta, e ela trata basicamente da impossibilidade de se favorecer, do favorecimento pessoal, ou seja, impede que os agentes públicos contratem, né, no âmbito dos cargos comissionados, cargos de confiança, das funções comissionadas, parentes. Isso vale, inclusive, em relação ao nepotismo cruzado, também veda o nepotismo cruzado. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional essa contratação, que isso fere a Constituição Federal, em especial os princípios da moralidade pública e da impessoalidade. Então, não pode contratar parentes para exercerem atividades desses cargos que eu acabei de mencionar e eu também não posso, né, combinar, olha, um agente público então contrata um outro parente, eu contrato o seu parente, que aí daria um nepotismo cruzado, isso também fica proibido de acordo com a súmula do Supremo Tribunal Federal. A proibição, na verdade, já consta da Constituição Federal, o Supremo apenas sumulou.